Ricardo, queres dizer alguma coisa às pessoas? Olá, eu fico, em primeiro lugar, quero agradecer à SMUP, não me queria esquecer de dizer isso, quero agradecer também à editora, quero agradecer também a mim também, e queria à Adriana e à Maria que está no bar, e sobretudo queria agradecer a vossa presença, porque eu tenho muito prazer em estar convosco no dia a dia, é uma coisa que me alegra muito, mas realmente terem vindo de propósito num dia que é sobre mim me comove muito. É outra coisa diferente que tenham saído de casa de propósito só para me celebrar, e bem, mas eu fico realmente comovido com esta experiência. E pronto, quero agradecer ao Manuel, que já vou explicar melhor porque é que tenho muito a agradecer ao Manuel e porque é que o Manuel foi determinante também para que isto tivesse acontecido, mas lá chegaremos porque essa parte pode ficar para depois. Então, obrigado. Eu escrevi, que é para não me enganar, se falar depressa demais, por favor, digam-me, é um hábito. Então, cabe-me a mim a tarefa de apresentar este livro. É uma tarefa mais difícil do que se possa pensar, não só pelas razões inerentes a este ato e à obra, ou pelo facto de não ter particular aptidão para a análise literária ou para a sua posterior apresentação, mas principalmente pela minha proximidade àquele a quem chamaremos, pelos motivos evidentes, aqui em diante, de autor. O autor e eu temos uma longa relação. O autor e eu temos um vasto leque de experiências partilhadas. E por esse motivo, quando o autor introduz uma personagem ficcionada, devo salientar, para mim não é apenas uma personagem, é também um enigma, a qual dos nossos amigos se refere o autor. Mas essa proximidade, por mais distrativa que possa ser, torna-se também uma vantagem. Precisamente porque, em certa medida, eu estou por dentro da escala de desvirtuação da realidade. Porque eu conheço as histórias verdadeiras, posso, por isso, perceber com mais precisão em que momentos desaparece o facto e surge o engenho artístico do autor. E deixem-me começar por aqui. Este livro é uma farsa. Nenhuma destas histórias é verdadeira, nenhuma das recordações é fiel. É um artifício. E é nisso mesmo que reside a sua qualidade. Este livro nem sequer é realmente um diário. O autor é um mentiroso, eu declaro formalmente. Ou melhor dizendo, um artista. Existem, claro, muitas formas de apresentar uma obra e eu escolhi, quiçá, a menos elegante. O meu objetivo é muito simplesmente o de vos convencer da necessidade de ler este livro. Ou como se costuma dizer agora, de o consumir. E não o farei certamente através dos aspectos formais da obra, já que disse que este livro é uma farsa, e ainda para mais uma farsa pós-contemporânea, que são as piores. Eu detesto a arte pós-contemporânea, à sua desonesta, potente e infértil, e este livro enquadra-se certamente nos seus aspectos externos. Como tal, não é por ser um excelente exemplar do estilo diarístico ou até autobiográfico que o recomendo, ou melhor, que acho que é uma necessidade do seu consumo, saliento outra vez. O meu apelo prende-se ao seu conteúdo. O autor escreve maravilhosamente. Por exemplo, na página 324, lemos isto. A vida de um homem, estou a citar, a vida de um homem não tem 80 anos, tem 5 ou 10 à vez. De poucos em poucos anos, uma vida termina, implode, esgota-se, leva-nos consigo e outra começa, outro regime de existência, outro horizonte, outras ansiedades, outra alma, outras verdades. A vida é um permanente estado de despedida. Mas seria muito ingênuo da minha parte se no século XXI, um século onde a leitura é uma atividade praticada na modalidade de 140 caracteres por dose e onde há um dilúvio de novos escritores a cada dia que passa, quanto mais a cada 40,
eu ainda pensasse que a beleza literária chega para convencer alguém a ler um livro. Todos sabemos que Shakespeare escreve maravilhosamente, mas continua fechado na biblioteca. Todos sabemos que Homero é um autor seminal, mas continua a ganhar pó em sossego. Dizer que alguém escreve bem não é motivo para o ler se não temos prazer na leitura. A razão terá de ser de outra monta. Debrucemos então na temática. Talvez seja aqui que encontramos o verdadeiro brilho desta obra. O professor Nuno Judice, passam à parte, o professor Nuno Judice costumava dizer, e eu espero que ainda diga, que se queremos ver a qualidade de um livro, basta ler o primeiro e último parágrafos desse livro e ficamos logo a saber se o livro é bom. E neste caso vamos fazer algo semelhante. Este livro alterna entre narrativas e poemas. Tem uma narrativa e depois um poema. E basta ler o primeiro parágrafo das duas primeiras narrativas para percebermos do que se trata. Eu leio só um bocadinho. Na primeira página, lemos: na minha chegada a Katmandu, vi uma criança. Não devia ter mais de 5 anos, a vender pulseiras no aeroporto. Estava sozinha e agarrava-se às pessoas. É um horror ver a fome vingar no coração de uma criança. É um horror ter de empurrar uma criança para a mandar embora. E na segunda narrativa lemos: a minha mãe disse-me que quando eu nasci, a minha maternidade não tinha sido acabada e que o berçário estava vazio. Puseram-me num quarto sozinho na minha primeira noite. A minha mãe disse-me que se ouvia o meu choro a ecoar pelos corredores vazios do hospital, noite fora sem descanso. Esta foi a vida para a qual nasci. Fecharam-me num quarto escuro, sozinho. Eu chorei e gritei. Ninguém veio e eu compreendi tudo o que tinha a compreender. A vida, portanto, é um horror. Não só porque existem crianças com fome, mas porque nós temos de as empurrar para as mandar embora. É uma maternidade vazia, onde um bebê chora sem que ninguém responda. Essa é a perspectiva com que o personagem, atenção, não é o autor, é o personagem, começa e que atravessa toda a obra. A vida é um horror, parece vazia de sentido, e no entanto temos de lutar com ela, temos de a enfrentar de alguma maneira. Portanto, a pergunta que o livro tenta responder, a pergunta que nos faz avançar de história para história, que domina o pensamento desta voz narrativa que se vai desvendando, é esta pergunta de saber se há alguma solução para a vida. Uma pergunta importante. E ao longo da obra vão ser apresentadas 3 hipóteses, todas elas falhadas. A primeira e mais frequente é a do amor. É através do amor que este personagem mais insistentemente se tenta redimir. Do princípio ao fim, é o amor que o leva momentaneamente a sair do nojo que sente pela vida e a pensar que talvez possa ser feliz. Este amor é diverso. Nos seus momentos mais luminosos, é quase o amor cristão. Nos momentos mais habituais e comuns, a mera sexualidade tão insistente e quase impertinente que atravessa todas as histórias. Mas é sempre um amor falhado. A mulher ideal nunca é atingível, nunca se interessa, nunca permanece. O personagem é sempre um falhado, não desejado, não desejável, uma desilusão até quando seduz. Quando enfim se casa é apenas para se divorciar. Quando se apaixona é para ser deixado ou rejeitado. E não apenas porque tem as armas, porque é o próprio amor, o amor humano, real, possível, que é em si mesmo insuficiente. Por isso é tão significativo que a mulher amada seja tantas vezes estrangeira e por isso distante. Tantas vezes uma atriz e por isso impossível. Tantas vezes jovem do passado e por isso perdida. O amor não basta e o amor não redime. O horror continua, a maternidade ainda está vazia. A segunda solução possível para a vida, mais fulgurante e potente, é a da amizade. A amizade é um tema central desta obra, um tema profundo e denso, que é muito bem explorado. E por momentos, na comunhão, na camaradagem, na partilha sincera da vida e dos pontos de vista, parece haver realmente uma saída para o horror. Menos brilhante que o amor, certamente, mas também por isso mais segura, mais tranquila e mais forte. Na página 149, lemos isto. O Pedro salvou-me a vida quando me disse que se a vida nos corresse mal e o cinema não nos quisesse, iríamos os 3, eu e ele e a Joana, sua namorada, viver para uma quinta dele numa ilha dos Açores. Faríamos teatros para a comunidade, beberíamos muito vinho, conversaríamos muito sem hora de retiro. Salvou-me a vida, porque a partir de então, se a vida me corresse mal, correr-me-ia muito bem. Mas também a amizade
não pode sustentar a vida, porque, como descobrimos nesta mesma história, os amigos morrem. Há ao longo da vida, ao longo da obra, vários amigos que surgem de entre as brumas da morte, ou rodeados pela morte ou pela doença, e expõem nessa sua fragilidade absurda, nessa indignidade inapelável que a vida lhes causa, a insuficiente que a amizade tem para saciar a vida. A amizade não chega, porque nos seus momentos mais fulgurantes os amigos morrem, e nos seus momentos mais corriqueiros os amigos têm necessariamente a sua própria vida, o seu próprio horror. Na página 275 encontramos o veredicto. A falar de um amigo, o personagem diz: para que serve afinal um amigo? Que consolo é esse que traz um serão de conversa? Olhei para as estrelas. Pensei em quanto tempo havia passado sem olhar para as estrelas, mas o frio era tudo o que havia no mundo. Ouvi música, queria adormecer, mas não podia. O inferno era uma noite em que nunca se chegava a casa. A amizade é inevitavelmente insuficiente, porque no fim da noite os nossos amigos vão-se embora. Vão para casa, ou vão para a morte, e nós ficamos sozinhos outra vez. Talvez a maternidade não esteja totalmente vazia, mas quem quer que esteja lá está também sozinho, indefeso e a chorar. A terceira hipótese apresentada, de que quase não vale a pena falar, é, ironicamente acrescento, a única que é verdadeira: o cristianismo e Deus. Eventualmente, o personagem depara-se com a ideia de Deus, com a resposta que o cristianismo lhe dá, e em certa medida essa resposta convence-o e consola-o. Fala do alívio de rezar, por exemplo, fala da inevitável evidência da existência de Deus, fala muito do cristianismo, mas é uma fé falsa, infértil, morta, diria o apóstolo Tiago. Na página 239, lemos, por exemplo: sem Deus, a vida não faz sentido. É por isso que Deus tinha que existir. Mas logo a seguir, já vemos uma perspectiva ligeiramente diferente. Cristo era a única coisa que me podia aguentar. Para terminar, na última narrativa, com o seguinte: peço a Deus que não me dê sorte. Se isso me acontecesse, se eu agora descobrisse que era possível ser feliz, não sei o que seria de mim. Deus não traz felicidade, não resulta. Verdadeiramente não é uma solução, porque não resolve a vida nem a preenche. Deus é meramente uma testemunha bondosa, comovida até, que surge talvez como uma solução futura para todos os problemas. Mas neste momento, no agora, o personagem continua sozinho e a vida continua a ser um horror. Não há então solução? Não há então resposta na obra? Há uma quarta resposta, que é a mais interessante e a mais invisível, e que nos aproxima daquilo que realmente interessa nesta apresentação. Lembrem-se, o meu objetivo é convencer-vos da necessidade de consumir este livro. Ao longo de toda a obra, as referências ao cinema são constantes. É através do cinema que o personagem ilustra as mais diversas situações. É através do cinema que pensa sobre a sua vida. É através do cinema e da arte, em geral, que encontramos verdadeiramente uma comunhão sincera e profunda com os outros seres humanos. É na arte que há uma redenção do horror. Em primeiro lugar, porque através da arte a dor é sublimada. É isso que a arte tem de divino. Através do sofrimento que me acontece a mim, a arte torna esse sofrimento em motivo de alegria e de prazer para os outros. Aquilo que para mim é um período negro da minha vida pode tornar-se, através da arte, numa expressão belíssima de comunhão e de humanidade. A arte pega naquilo que mais nos dói e converte-o em motivo de gozo para os outros. Nisso é realmente divina e o único consolo real que existe no livro. Mas há uma segunda razão. Tinha um professor que dizia que os livros servem para sabermos que não estamos sozinhos. E esse mesmo pensamento é repetido uma e outra vez ao longo da obra. Na página 126, quando o personagem está a falar do seu primeiro livro, do seu primeiro filme, diz: a ideia era a de sofrer com a solidão do outro, como eu gostava que alguém sofresse pela minha. Na abertura da última narrativa, página 291, lemos:
Todo o sentido da literatura é o de explicar porque é que ninguém nos compreende, porque é que ninguém nos pode compreender. É o de afogar o som nos pulmões das palavras. E, no epílogo, embora seja batota, lemos o seguinte, a respeito de outro escritor. Ele escrevia para combater a solidão de quem pudesse respirar nos seus pensamentos. Desde então, sempre pensei que se eu alguma vez escrevesse, escreveria com a mesma alma e para o mesmo leitor. Este é o verdadeiro consolo que o livro encontra. A arte como comunhão, e é nesse ponto que reside a sua verdadeira grandeza. Hoje o tema da importância da arte está na ordem do dia. Todos os dias ouvimos falar sobre a necessidade de defender os agentes culturais, de ajudar os artistas, de protegê-los das dificuldades que atravessam, ao mesmo tempo que somos habituados a estabelecer com a arte uma relação de consumo. A arte deve ser consumida, deve ser comprada, deve ser apoiada, deve ser divulgada, mas todas essas ideias situam-se ainda no campo comercial. E a arte realmente, verdadeiramente, não pode ser comercializada. O que podemos vender, e vendemos, são livros, são CDs, são bilhetes, quadros, coisas. Mas nada disso é arte. A razão pela qual este livro é importante, a razão pela qual me parece que é tão certeiro no tiro que dispara, é que nos obriga a relacionarmos com ele e com a arte de uma forma genuína. Este livro não serve para aprender nada, basta ler a contracapa para saber tudo o que ele guarda. Este livro não serve para ouvir uma história original, todas as narrativas falam exatamente da mesma coisa, todos os poemas são sobre o mesmo. Este livro é absolutamente inútil, não serve para nada, a não ser para ser uma obra de arte. Para ser lido, meditado, discutido, amado, odiado e para nos forçar a relacionarmos com o pensamento de um ser humano, ficcionado, mas real. Podemos ler este livro de uma assentada e isso seria lamentável. A sua verdadeira grandeza reside precisamente na sua consulta, na sua ruminação, ou melhor dizendo, na sua meditação. Abrir as páginas deste livro é entrar no pensamento e universo mental de outro ser humano e força-nos a ter com ele uma relação real a um objeto artístico. Meditar nele, permanecer nele, ser agarrado por ele. Se o lermos somente, como um romance de aventuras, não tiraremos mais do que 2 ou 3 frases. Mas se o levarmos a sério, se o deixarmos determinar a forma como o lemos, ele obrigar-nos a aprender a ler, a aprender a estar na presença de uma obra de arte. E isso num século que precisa desesperadamente disso. Termino com isto. Há 2 formas de ir a um museu. Uma é ir ver as obras que lá estão. Passar por uma, ler a plaquinha, depois passar por outra, ler a plaquinha, e por aí adiante até chegarmos ao fim e irmos para casa. Esta é, na minha opinião, a forma errada. A arte não serve para ser vista, a arte não serve para ser conhecida, para aumentar a nossa cultura geral ou aumentar o nosso capital social. Não é para isso que a arte serve. Quando vamos a um museu, devemos ir para passear, até encontrarmos um quadro que nos faça parar. E já chega. Não é preciso mais nada. Se uma pintura não nos faz parar, não serve para nada. É só um quadro, um pedaço de pano e de madeira pendurado numa parede. Mas se uma pintura, uma verdadeira pintura, nos faz parar e olhar para ela, já fez o seu trabalho. E se for realmente boa, olharmos para ela, muda o nosso olhar. Este livro obriga-nos a parar, a olhar para ele. E por causa disso, olhar para nós e para a vida e para o nosso século, com outros olhos. Obrigado. Bem, eu tenho coisas a dizer, mas tenho medo de me esquecer de coisas importantes porque estou realmente comovido. Esta é a minha cara de comovido. Mas então, o que devo dizer é que fico feliz porque alguém já leu o livro. E a segunda coisa que devo dizer, acho que talvez seja exagerado, mas agradeço o elogio, aquela parte em que o Manuel disse que era o melhor livro alguma vez escrito, e eu talvez seja um pouco exagerado, mas fico reconhecido. Estava nas entrelinhas. Mas, em primeiro lugar, queria dizer que
o livro é dedicado ao Pedro e o Manuel leu um capítulo da história do Pedro e que devo dizer que estou muito feliz porque o Pedro leu o primeiro dos capítulos e isso dá-me um grande alento, porque disse-me claramente o que eu devia fazer e fiz. E ele ficou parte fundamental disso. Mas então, eu queria agradecer ao Manuel, agora sim, porque o Manuel, na verdade, tem uma importância absolutamente determinante para o homem que eu me tornei, mas à parte disso, que não interessa para outra coisa que não para as pessoas que são minhas amigas, tem um papel determinante para que eu tivesse conseguido escrever alguma coisa legível. Eu, quando estava na faculdade, comecei a escrever poemas e eram nojentos, eram intragáveis, era a coisa mais odiosa que vocês podem imaginar e acham certamente que eu estou a exagerar, que é um truque de retórica, não era, não. Eu tive uma pequena curte, não é? Que é uma palavra que ainda é utilizada, e eu mostrei-lhe uns poemas, super convencido de que o meu lado romântico pudesse colher frutos. E ela disse, eu não tive muita paciência para acabar de ler, eu li os primeiros 2 parágrafos. E o que é que acontece? O Manuel teve essa paciência para ler e era brutalmente honesto, uma coisa que habitualmente nós não conhecemos nas nossas amizades. Nas nossas amizades ouvimos sempre, não, força, continua, tens toda a razão, és muito bom, está tudo bem, está tudo certo, força, coragem, essas coisas todas que não produzem mudança, não é? Mudança implica violência. E o Manuel dizia, não, é merda, este poema é fora, esta é uma porcaria. Explicava-me porque é que achava isso. E eu tentava outra vez, e ele dizia, uma porcaria também, não está. E ele dizia isto quer dizer o quê? Nada. E foi um processo muito violento. Portanto, esta minha entrada muito acidentada e tortuosa para um mundo que exige respeito teve um bom mestre. Falta de outra frase, porque o Manuel na altura não era mestre de coisa nenhuma, era um puto que não sabia nada sobre nada, não é? Portanto, como é evidente, mas ninguém sabe. Mas o que é absolutamente fascinante é que ele tinha a confiança e inspirava essa aura tremenda de alguém que conseguia apontar um caminho. E depois tinha este caráter maravilhoso que obrigava ao crescimento, não é? Portanto, foi absolutamente determinante. Posto os anos de faculdade, o Manuel foi a pessoa que me obrigou a fazer o primeiro filme, tens que fazer. Foi a pessoa que me obrigou a fazer a primeira peça, era só o que faltava, produzo eu, mas isto vai ser feito, e tantas outras coisas. A curta-metragem que me deu o maior alento, que foi com a qual eu ganhei um prémio e tudo, fiquei muito feliz. O Manuel disse, Ricardo, já estás há 3 anos sem fazer um filme, seja uma coisa de 5 minutos, vais ter que fazer e é nos próximos meses. E eu disse, só se tu entrares, e ele entra. E foi, e aconteceu. E portanto o Manuel, no fundo, é de tal importância que acaba por estar em tudo o que eu faço. Cresci não à sombra do Manuel, era só o que faltava, não é? Mas cresci, com este grande amparo. Pronto, já chega do Manuel porque é sobre mim. Portanto, o que é que eu queria começar por dizer? Que... Perguntas? Não é isso ainda. À partida, ouvindo o Manuel ter uma descrição tão clara e interessante do que escrevi, parece que o livro causa depressão e que não é de todo esse o meu intuito. Porque quero... Vender, claro. Mas... As pessoas podem comprar o livro e não ler já agora no meio da pandemia, podem ler mais tarde, no verão.
Digo que o livro tem momentos líricos muito bonitos, que depois, evidentemente, são arrasados, mas eu focar-me-ia nesses pequenos consolos. O que é que acontece? O que é que me fez querer pensar o dispositivo, não é? Pensar o que é que este conjunto de textos serve e o que é e de quem é a voz de quem fala e tudo mais. Eu começaria só por deixar uma imagem na vossa cabeça que foi a que me lançou, que tu não saberás, porque eu não te contei ainda, mas que a ideia nasceu da peça que nós fizemos há muito tempo atrás, aquela em que um filho encontrava um diário do pai. E essa foi a ideia que me lançou para isto, na medida em que eu sinto que o tipo de obra artística com a qual mais me identifico é uma profundamente portuguesa. Porquê? Porque nós temos, de facto, um estilo português. É claro que em Portugal faz de tudo um pouco, mas que a nossa tradição tem raízes. E a nossa raiz, além de melancólica, da saudade, dessas coisas todas que está claro, vem de uma coisa, que é a contemplação. Portanto, o que acontece no cinema português é esta ideia de que mais do que uma narrativa, mais do que um personagem com um problema, mais do que este artifício narrativo que nos lança numa história, há, em oposição a isso, uma espécie de momento de corte com a linha do tempo em que nós conseguimos olhar para as coisas tentando trazer-lhes uma outra sensibilidade, ou seja, uma relação com a realidade diferente. Tento explicar assim, que nós tendemos a pôr-nos no papel do personagem principal e identificar-nos com ele e a sentirmos as coisas que achamos que ele está a sentir e a ficar super empolgados quando ele vence um desafio ou tristes quando encontra uma contrariedade, porque nessa matriz, que é a matriz profundamente humana, que existe em todas as histórias já desde a época, já desde antes de haver civilização, não é? Que é a de que alguém entra na maioridade vencendo desafios. E esta conquista pessoal de vencer a adversidade e ganhar uma forma de entrar na vida adulta, uma personalidade sua, é uma coisa que é evidentemente parte da nossa matriz. Portanto, estas milhões e milhões e milhões de maneiras de viver a mesma matriz dão-nos sempre muito prazer. Portanto, todas as obras narrativas vivem da tensão. O que é que vai acontecer a seguir? Que horror, ele precisa mesmo de uma vitória agora, seja o que for. Não é? Mas que nós, em Portugal, e não só, temos este outro espaço em que é possível viver as produções artísticas de outra maneira. Portanto, a poesia, em primeiro lugar, sempre foi isso, que é parem neste momento, olhem para esta coisa, não chega. Vou-vos dizer como é que se olha para esta coisa de outra maneira, devolvendo-lhe um tipo de profundidade de sensações e de pensamentos que não eram imediatamente visíveis porque não são os vossos, são os de outrem. Portanto, o que eu tentei fazer à partida, espero eu, vinha dessa ideia de o diário de outra pessoa. Portanto, em todas as pequenas histórias que estão neste livro, há consciência de que é outra pessoa, o que deve ser sempre surpreendente e não uma de isto é igual a mim, já estou neste barco. Não, é ele olhou para aquilo e pensou aquilo. Eu lembro-me muito sempre, há um capítulo que se chama Sonhos e claro que os sonhos têm, como é sabido, muita história na psicanálise e por aí fora, de que conseguimos encontrar ansiedades profundas que têm expressão nos sonhos e conseguimos compreender-nos melhor através deles, nem é tanto por aí. O que é que me fascina tanto acerca dos sonhos é que não haja dúvida nenhuma que quando eu ouço o sonho de outra pessoa, fico incrivelmente surpreendido porque a representação da realidade e a maneira daquela pessoa viver não é igual à minha de todo. Sempre fiquei muito interessado nessa sensação de que eu não sou o outro e de sentir que ganho
qualquer coisa que me permite refletir ou só, seja o que for, nesta tal relação com uma pessoa completamente distante de mim. E então eu tentei fazer isso, de abrir uma porta de imaginário e de fenomenologia, de tentativa de... É uma palavra que está no dicionário, que eu li antes de ir para cá, que significa que há realmente um trabalho de... As sensações são diferentes, a disposição é diferente, o estado de alma, as coisas em que se pensa, as associações de ideias, de que realmente a maneira como outra pessoa vive a vida é profundamente diferente da minha. E isso sempre me interessou muito. Portanto, queria dizer isso, que é o dispositivo. Portanto, é neste mundo em que as coisas vão encaixar, neste ímpeto de que, de facto, esta pessoa, que é um alter ego, não é? É profundamente diferente de nós. E o que acontece, digo só assim para terminar, estou a sentir. Não, estás à vontade. Que é o seguinte, eu detesto livros biográficos, detesto. E de facto há aqui uma profunda ironia, porque eu entro num jogo com vontade de o subverter, não de me deixar determinar por ele, não sou codificado pelo género, mas entro nele, não é? E a ideia é de que, de facto, a razão pela qual detesto biografias é porque mentem sobre a natureza da vida e mentem sobre a nossa experiência humana. Portanto, a nossa experiência humana é de incerteza absoluta em relação ao futuro, em relação a uma compreensão completa de quem nós somos. Esta ideia de que toda a gente sabe quem é um absurdo. Eu lembro-me que no primeiro ano de faculdade o Luís Bernardo disse qualquer coisa e a Margarida, que não está aqui, portanto eu vou dizer, portanto, uma amiga minha, disse, não, mas é importante sermos quem nós somos. E o professor fez uma cara de quem tinha batido o murro na mesa e parou tudo, virou-se para ela com muita atenção, foi tão violento, mas é a tal violência que faz crescer, e disse, o que é que isso significa? E a Margarida ficou tão vermelha e disse, quer dizer que temos que ser iguais a nós próprios. O que é que isso quer dizer? Quem és tu? É difícil de explicar, não sabes. Não é? O que é que isso quer dizer? Tens que ser igual a ti próprio, eu não estou a perceber. E realmente há esta ideia nas biografias, que é uma ideia que também já vem do performismo, esta é para ti, que é a ideia de que a nossa identidade vem de características que nasceram connosco e que depois, à medida que vão passando, vão-se acentuando. Porque é que o Papa Francisco é uma pessoa tão doce? Já em criança tinha as características que o levaram a tornar-se um santo. Como quem diz, não é por acaso que ele agora chegou onde chegou, ou ser quem era. Mas esta ideia... O Papa é o exemplo ideal para tocar aqui. Não, polémica. Portanto, vamos dizer mal do Papa. Continua. O Papa não é uma pessoa doce. Não, por isso estava a achar graça. Então, a questão é, sacana do Papa, a mim não me engana. Mas a ideia é, então, de que tendemos a achar que na biografia se desbloqueia uma espécie de natureza interior. Claro, em criança, pumba, já estavam ali as características e agora, à medida que os anos passam, torna-se mesmo claro não só qual era o sentido da vida desta pessoa, que uma pessoa tivesse uma função ou um sentido, ou muito menos uma moral da história, ou seja o que for, mas que ainda para mais a pessoa era quem era para ter sido, seja lá o que isso for. Então as biografias fazem isso, a pessoa começa a arrumar as histórias numa espécie de interpretação da sua própria identidade. Bem, e não é nada assim como nós vivemos a vida. Então a minha ideia era de facto fazer esse diário partido, mas era inspirar num estilo do cubismo, que significa que eu tenho um corte da vida que tem uma disposição muito particular associada. Naquele momento estava
fogoso, naquele momento estava alegre, naquele momento estava esperançoso, naquele momento estava deprimido, angustiado, ansioso, seja o que for. Portanto, milhares de disposições diferentes, e esse capítulo tem um estilo de escrita e tem uma pulsação diferente e tem ideias diferentes, etc. E de cada um. E aquele momento foi vivido com um horizonte diferente do que eu tenho agora quando olho para ele. Portanto, também há aqui uma tentativa de, então, que tipo de coisas é que populam o imaginário da pessoa neste momento. O que significa é que o quadro é igual aos do Picasso, que é tentar juntar todos estes capítulos num só, não faz uma pintura direita, não é? Portanto, o nariz fica para um lado, os olhos ficam para o outro, etc. O que significa que cada capítulo é escrito como se fosse um único capítulo, com um único ponto de vista, com um único estilo, e que estas coisas juntas fazem todas um desenho muito feio, no sentido em que as coisas não ligam, não fazem uma interpretação singular. Que é como quem diz, que eu vi um documentário horrível, que tu viste também, sobre o Orson Welles. E havia uma pessoa que trabalhou com o Orson Welles e dizia: o Orson Welles, isto é muito simples, obcecado com o trabalho, obcecado, só pensava naquilo, a vida dele era para o cinema, não era para mais nada. E é absurdo que alguém ache que conhece outra pessoa porque trabalhou com ela e viu aquela pessoa com aquela perspectiva naquele ramo da vida. Portanto, o homem chega a casa e veste pantofinhas, e o homem está rabugento porque dormiu mal. Todas essas coisas outra pessoa não viu. Portanto, eu agora vou-vos dizer quem é o Orson Welles. Trabalho. Porquê? Porque eu trabalhei com ele. Portanto, é absurdo tentar dizer que é fácil interpretar outra pessoa. Cada pessoa tem milhares de ângulos para ser vista, em milhares de situações diferentes, etc. E, portanto, tu dizes-me quando eu estiver a falar demais. Estás a falar demais. Então vou já parar. Que a ideia é a de que uma pessoa não é fácil de arrumar. A tentativa de ser honesto nesta linha do tempo da vida de uma pessoa é compreender que todas essas mentiras de concepção de um diário não colhem. E, portanto, abrir cada momento do tempo, mas todos os momentos do tempo têm um diálogo intertextual uns com os outros. Portanto, um personagem que aparece num momento reaparece noutro, e o que aconteceu nesta elipse determina um sentido. Tem uma moral da história que a pessoa depois retira quando o personagem entra. Portanto, nós podemos retirar milhares de lições e de pensamentos, ou seja, o que for, mas nada disso é fixo como numa narrativa ou numa biografia, é tudo uma interpretação moderna. Eu não sei se contemporânea, mas neste sentido de que de facto nunca se reduz uma coisa a um ponto de vista, mas que o objetivo é o de tentar abrir e não de fechar, não é? Portanto, abrir e não de fechar. Portanto, perguntas, por favor. Mais um pouco. Então, mas tu tens uma pergunta, Zé? Eu acho que a pergunta que eu trazia já foi respondida, que é o porquê do título. Tens mesmo que ler o segundo capítulo. No segundo capítulo, o personagem... certo. Sim. Foste um membro da audiência atento, e eu saúdo-te por isso. Mas, de facto, tem alguma coisa a ver com isso, mas depois tem um significado particular naquele contexto que vais descobrir. Do segundo capítulo, Laura. Certo. Já serviu para alguma coisa. Adriana, tu tinhas uma pergunta também, não tinhas? Por acaso tenho. Pergunto-te se os textos houve uma ordem escolhida ou foi completamente aleatório. E sendo que houve alguns textos que não sei se sabem, mas houve alguns textos que já foram lidos e interpretados aqui no nosso projeto de teatro fiscal.
e que então foram escritos em momentos diferentes. Eu queria te perguntar então, quando é que começou, por exemplo, não sei, qual é que foi o primeiro texto que escreveste, que idade tinhas, ou se isto foi tudo na mesma época, vá? A pergunta foi maravilhosa, Adriano. Fiquei muito contente. Então, o que é que acontece? Acontece o seguinte. Qual é que tinha sido a tua pergunta, Adriano? Eu tenho estado a pensar muito nisso, por acaso, porque eu tinha uma amiga que dizia que via uma série com os episódios desordenados, porque a narrativa não era única ao longo da série. E, portanto, a experiência dela ao ver aquela série é profundamente diferente da minha, que segui as 12 temporadas pela ordem certeira. Porquê? Porque é óbvio que quando um escritor está a organizar, há uma progressão dramática, mesmo que os episódios não sigam a mesma linha, que lições que se tiram num episódio encontram-se noutro, por aí fora, não é? Ou pelo menos um ambiente. E agora a vida está-lhe a correr bem. Durante estes 5 episódios, começa a correr um bocadinho mal, depois não sei o quê. Mesmo que não haja relação direta na narrativa, há sempre um conjunto de emoções em cima dos quais os autores estão a trabalhar. Portanto, eu estava a pensar se isso também se aplicava ao meu, neste sentido em que alguém que troque a ordem dos capítulos consiga ter uma leitura do livro completamente diferente daquela que eu tinha pensado, mas que ainda assim vale e interessante. Portanto, imaginem que alguém pega num capítulo escrito na velhice e depois lê um da infância, capaz de ser uma experiência muito interessante que eu não tinha previsto, por um conflito direto, sei lá, de onde ele começou e onde ele chegou, ou seja o que for. Portanto, é possível, mas a minha intenção foi realmente a de trabalhar em pano de fundo questões que o Manuel referiu, que são, portanto, o narrador tem ansiedades também, não é? Portanto, neste sentido, em que quem está a lembrar-se das coisas, lembra-se das coisas já por uma ordem que tem que ver com as suas ansiedades. Mas deixa-me perguntar-te se na escrita que tu pensaste dos capítulos, se houve uma cronologia real dessa escrita, quer dizer, tu começaste a escrever o primeiro, depois o segundo e depois o terceiro, ou se chegaste a um ponto onde tinhas uma série de capítulos e organizaste. Não. Havia realmente, não foi pela ordem que eu escrevi, porque eu escrevi muito cedo a pensar para onde é que este personagem vai. Então já escrevi primeiro para ser depois. Mas o que é que acontece nesta intertextualidade? Quando eu digo uma coisa no início, espero que depois seja lembrada quando acontece outra coisa. Portanto, mesmo que não haja, como numa narrativa, um problema que está a desenrolar ao longo dos capítulos, não é esse o esquema, mas a ideia é, de facto, a de que quando eu reintroduzo algum personagem, eu primeiro já sei de onde é que ele... o que é que se passou antes, não é? Quando eu falo de um namoro e depois o personagem tem uma notificação de alguma coisa desse passado, já estava estabelecida outra experiência. Portanto, a ordem é mesmo uma que, apesar de não narrativa, não cronológica, porque eu próprio, quando estou a narrar, salto décadas e assim, mas há uma ordem que, de facto, eu tinha pensado para a experiência da escrita. E alguns destes textos, depois reescritos, ou seja, a ideia sempre foi a de conseguir fazer este espécie de conjunto de episódios da vida e de pensamentos perdidos, diário, mas sempre consegui fazer esta coisa de aproveitar alguns textos para cá, ou seja, e vice-versa. O que é que acontece? Há muitos textos que eu escrevi para cá que queria ter posto porque eram realmente muito bons. Como, por exemplo, aquele que eu escrevi para a Ana Mota, o Oslo. Gostava tanto desse texto. Esse texto era um estilo que não cabia aqui, ou seja, o narrador não podia dizer aquelas coisas, matava o narrador de todo, porque então, de repente, o narrador passava a ter características que não pode ser, são impossíveis. Portanto, não é como se qualquer texto pudesse ser desta história de vida deste personagem. Portanto, não é esse o esquema é mesmo
de que há uma relação grande. Na verdade, eu comecei o primeiro texto mesmo aqui, foi, aproveito que tenho cá o Carlos e o Zé, que foram absolutamente determinantes para que este livro tivesse existido, porque eu escrevi o primeiro texto ainda sem ideia disto. O primeiro texto já era a ideia do Diário Perdido, mas era uma ideia de 9 da manhã, 12 de setembro, não sei o quê. Fiz isto, fiz aquilo. Então comecei a escrever isso. E o que é que acontece? Tive uma experiência pela qual eu estou profundamente agradecido a estas 3 pessoas, ao Carlos, ao Zé e ao Manuel, não esquecendo o meu querido Pedro, que estão aqui presentes. Porque estas pessoas fizeram-me acreditar que tinha chegado realmente o momento em que eu poderia começar a escrever estas páginas todas, ou seja, que ainda não estava à procura de um estilo que já o tinha encontrado. Quando o Manuel me diz, não, agora está, eu penso, se ele disse, se calhar está mesmo, mas de repente aparece o Zé e o Carlos, que eu não conhecia o Carlos de lado nenhum, foi uma experiência tremenda na minha vida, porque há uma pessoa, um espectador anónimo, que vem ter comigo e diz: o que eu acabei de assistir fez elogios, que eu não tenho coragem para repetir, e disse: se tu não escreveres um livro, eu até te bato. Disse qualquer coisa assim. Eu não conhecia esta pessoa, vocês não estão bem a perceber o que é um estranho chegar ao pé de vocês e dizer: eu quero poder comprar um livro teu, senão dou-te à cara. Portanto, foi uma coisa que de facto foram as palavras mesmo certas, na altura certa, e que fizeram muita diferença. E então eu pensei, se calhar este projeto não fica, como é que se diz, encapsulado, não sei se existe, aqui, mas que de facto pode ir crescendo. E esse texto foi há uns 5, 6 anos atrás, portanto fui escrevendo. A minha vida é ser professor. Estou a brincar, gosto muito de ser professor, mas não dá muito tempo, que é um horror, que é o que é que eu estive a fazer ontem o dia todo, vocês não têm ideia. Estive a fazer avaliações intercalares, desde as 9 da manhã até às 4 da tarde. Depois comecei a fazer o teste da próxima semana. Vocês não estão bem a ver, perdi umas 4 horas a fazer o teste em matriz. Portanto, não dá muito tempo para escrever. Portanto, começo a ter a experiência de um velho, que é a de quando é que eu consigo arranjar um tempo para escrever. Se calhar no domingo, daqui a 2 fins de semana. Ok. Quando é que eu consigo ter esse texto pronto? Eu vou precisar pelo menos de não sei quantos dias para primeiro é o esboço, depois não sei o quê. Ok, se calhar daqui a 3 meses tenho esse capítulo feito, porque consigo um bocadinho aqui, um bocadinho ali. Portanto, é uma vida muito triste. Muito triste. A Sofia, a Vera, a Diana e o Tiago, os meus pais e o meu irmão, podem também fazer perguntas. Estão aqui de verdade, estão no computador, mas estejam à vontade. O que é que achas do próprio? Catarina. Catarina, eu fico muito contente com essa pergunta. Mas eu digo-te o seguinte, 2 coisas. A primeira é que há uma experiência interessante nisto. Nós realmente não conseguimos olhar para o que quer que seja sem distanciamento. Por exemplo, a quarentena. Havia um concurso de escrita sobre coisas da quarentena e o Manuel escreveu um texto maravilhoso para esse concurso, mas eu não tinha nada a dizer ainda sobre a quarentena. A única coisa que eu sabia sobre a quarentena era que porcaria que isto é. Era muito doloroso, mas não tinha nada a dizer sobre isso. E hoje já sou capaz de olhar para a experiência da quarentena e pensar como é que eu a trabalharia. Por exemplo, uma pessoa a tirar a máscara, é uma experiência erótica fascinante. De verdade, tu não conheces as feições a alguém e de repente lentamente o pano desce e vês os contornos de lábio, vês as linhas das bochechas, vês todas essas coisas a apanharem ar de repente. E pode ser uma experiência muito interessante que não existia antes. E posso imaginar 2 crianças a brincar com uma fita de proibido do escorrega, portanto o escorrega agora é inacessível, mas saltam à corda com a fita. Consigo imaginar muitas coisas em que a nossa natureza humana dance à volta dos obstáculos do mundo. Portanto, o mundo vai mudando de roupagem, mas há qualquer coisa da natureza humana que
se relaciona de maneiras diversas com isso. Então, hoje em dia já seria capaz de escrever um texto sobre a quarentena, na altura não. E eu ainda não consigo fazer isso com o livro. Com o livro ainda me lembro de vez em quando de frases que escrevi. Quando é que eu escrevi aquilo? Qual é que é o capítulo? Mas ainda estou nessa fase de saiu e ainda não, agora está a acontecer e só depois é que eu consigo olhar para ele. Mas também te conto isto, que tem a ver com a ideia do livro, que é esta de que não é simples saber quem nós somos. Volto a essa ideia, que é o problema das biografias. Porque eu ontem à noite tive um sonho incrível, mas acordei à meia da noite. E vou-vos dizer sem detalhes que aconteceu o seguinte, portanto eu desejo uma coisa profundamente, se algum de vocês me perguntasse, eu dizia profundamente desejo essa coisa, tive uma notificação de que essa coisa se tornaria realidade, ou que era possível que se tornasse, e dei por mim a desejar que assim não fosse. Porquê? Porque há qualquer coisa de muito contraditório dentro de nós que nós nem conseguimos compreender bem. Porque a ideia foi a de que a melancolia é segura, eu este mundo conheço. E de que há, de repente, já tenho uma desculpa, não uma desculpa para ser infeliz ou para estar soturno, não tem nada a ver, mas tenho uma desculpa para não ir por aqui ou por ali, já está arrumado, as portas fechadas dão-nos consolo, estamos seguros, não é? E de repente muitas portas abertas gera muita ansiedade. Então o que é engraçado é que a qualquer altura se me perguntassem eu dizia, este desejo é profundo, isto eu sei sobre mim. E de repente há uma possibilidade real e a ideia é não, se calhar é melhor não. E portanto o que te digo é que há aqui qualquer coisa de surpreendente quando eu me lembro de coisas que escrevi, porque não é claro que eu saiba de onde é que veio, o que é que se passa comigo, quem é que eu sou, porque é que, sabes o que quer dizer? Portanto, antevejo que isto possa ser realmente muito interessante, quase como se o texto fosse de outra pessoa. Vamos imaginar que este texto é mesmo o diário de como o personagem de um pai perdido e que depois eu me vou olhando para mim mesmo assim como um objeto estranho. Antevejo que isso seja muito, muito giro, mas ainda não estou lá. Não respondi? Respondi. Boa. Certo. Ricardo, Diz-me, Carlos. eu vou fazer uma pergunta mais superfície de forma pouco, mas eu suspeito da resposta. O resto parece estar até implícita no teu próprio livro. Mas há quem queira fazer uma linguagem do que é texto literário e texto dramatúrgico. Há textos dramatúrgicos nesta obra literária. A minha pergunta é: vais-te dedicar mais à página? Vais-te dedicar mais à cena, seja no palco, seja no platô? Ou não vês essa distanciação, essa linguagem de texto para cena e de texto para página? Olha, é muito interessante a tua pergunta também. Tenho tido sorte, são boas perguntas. Porque eu estava a pensar nisto também há algum tempo atrás. Porque eu mostrei um guião de um filme a uma pessoa que detestou. E o que é que acontece? É verdade, é verdade. Sobretudo quando nós não gostamos, bem, se tu não gostaste, deve estar aí pelo sítio certo. Mas a ideia não é essa, a ideia é de que de facto a linguagem é diferente, o que não quer dizer que a mesma ideia e a mesma tudo, mas requer reinterpretação e requer um reordenamento de estilo. Mas então o que sucedia era o seguinte: no filme vive de imagens, não é? De confronto entre imagens. Eu ponho uma imagem de... Como o Hitchcock fez aquela experiência, é o efeito Kuleshov, que é: eu ponho o Zé a olhar para duas crianças a brincar e o Zé faz. Troco a imagem das crianças a brincar por uma menina de saias e o Zé faz. E a experiência é absolutamente diferente, não é? Portanto, um causa nojo, e o das crianças a brincar, e o outro... E então a ideia é de que de facto nada substitui a imagem. Portanto, a rapariga leu o texto e detestou porque ler não é a expressão certa do filme. Portanto,
é preciso compreender o que é que está a acontecer, como é que aquilo se traduz em experiência visual, não substitui o som. Por exemplo, há uma curta-metragem, o Filipe, que esteve aqui, mas teve que ir salvar a vida de uma pessoa, teve que ir buscar ele no aeroporto. Não sei se devia, mas pronto, o prometeu-lhe e foi. Mas então o Filipe montou uma curta-metragem e a curta-metragem era um pouco sem saborona. Parecia que não estava a acontecer nada, né? Um adolescente ia para a escola, passeava um bocadinho, via um gato morto, não sei o que, qualquer coisa assim. Mas o Filipe, muito habilmente, pôs aqueles sons de... essas coisas assim em pano de fundo durante o curta-metragem toda. E aquilo transformou-se numa experiência sensorial tremenda. O que é que esta criança está a pensar? O que é que está a acontecer? E de repente, portanto, o que um som faz àquilo, no texto escrito não é nada. Em cena é a mesma coisa. Portanto, o Shakespeare é muito agradável de ler, mas não foi para ler, foi para estar em palco. Portanto, o Shakespeare, então, o Bob Dylan disse isso mesmo. O Bob Dylan disse: este Nobel da escrita, né, da literatura, irrita-me muito, porque se eu quisesse escrever, eu tinha feito de outra maneira. Não tinha usado aquela palavra, tinha posto mais um parágrafo, tinha explorado esta ideia, tinha feito tudo de maneira diferente. E agora estão-me a dar um Nobel de Literatura. Eu não escrevi literatura, estava a fazer assim, com aquelas palavras para soar daquela maneira, com aquele ritmo, naquela altura, para a canção. E agora estão-me a dar um prémio por uma coisa que não tem nada a ver. E então tem a ver com isso, que de facto tudo é diferente. Alguns destes textos estiveram em cena, mas com outra adaptação, tem que ser diferente. Mantenho a pergunta. Certo. Vais dedicar-te mais à escrita para a página ou vais então, olha, a página? Se me obrigas a dizer, eu vou dizer-te o seguinte, que comecei a escrever um monólogo para teatro. E depois esse monólogo, a propósito de uma hipótese que surgiu, começou a ser uma série de televisão. Essa hipótese agora é mais improvável. Não me parece que, ainda para mais as coisas, não sei se tem a ver. Vamos dizer que é por causa do Covid, que parece melhor, mas o interesse decresceu. E então, assim sendo, voltei para o monólogo. No outro dia estava a escrever mais um trecho e pensei, não, mas isto não resulta em monólogo, eu quero escrever isto. Portanto, se calhar vai mesmo para a literatura e o monólogo adapta-se depois a qualquer coisa do género. Portanto, essa é uma ferida em aberto, Carlos. Eu sei que agora o que é que me apetece escrever, mas não sei para onde é que vai. Tá bem, eu vou escarafunchando na Certo. Diz-me, Gonçalo. Ricardo, o que eu queria perguntar era o seguinte: aquilo que já foi exposto aqui, acho que já percebemos muito bem o público que começaste a fazer este livro. A minha pergunta é: como é que conseguiste terminar? Isso porque não perspectiva. E agora, digamos assim, para meu grande desafio é sempre terminar algo. Sempre que olha, vai concluir. Posso usar a fazer este momento que estou aqui. Gonçalo, é uma pergunta muito real, que é uma pergunta, é mesmo um drama em aberto. Eu, tantas vezes, tive para deitar isto fora, porque já estava a não encontrar soluções, é um labirinto, é do estilo... O que é que acontece? Acontece sempre, independentemente da pessoa que está a escrever, do valor do que está a produzir. Eu posso ter a mesma ansiedade com uma coisa que não é nada. Eu fiz uma curta-metragem num dos cursos de cinema que tirei, tive o mesmo problema, era uma porcaria. E eu sabia que toda a gente sabia que era uma porcaria, mas continuava a ser difícil perceber onde é que estava o princípio, o meio e o fim, porque é um trabalho que tem de ser feito. Nós sabemos que não tem grande valor artístico, mas o problema mantém-se, é um problema incontornável, que é quando é que uma coisa cumpriu aquilo a que se propunha. Também é em tudo na vida. E o problema também não é só na criação artística. Difícil pensar quando é que uma coisa é, ou quando é que ainda está a ser, ou se pode ser, ou seja o que for. E nesse sentido não há mesmo nenhuma receita, porque eu
tive sorte. Se calhar no próximo texto que eu tiver a escrever não tenho. Se calhar a outra rapariga tinha razão e aquela curta-metragem era uma porcaria, se calhar é verdade, não é? Portanto, o que é que acontece? Estamos sempre a tentar, não é? Portanto, agora, quando é que eu senti que já estava? Quando é que eu senti que já estava? Se ele pudesse, ainda ia corrigir os vossos livros agora a caminho de casa. O que o Manel está a dizer é muito justo. Eu lembrei-me de uma coisa que queria ter escrito no livro hoje de manhã. Hoje de manhã disse, esta frase naquele momento é que era. Lembrei-me dela hoje de manhã. Foi mesmo engraçado, estava no Uber para cá. Lembrei-me, era assim. Mas bem, ficou fechado. Quando é que eu senti que estava, Gonçalo? Ficou desta maneira, que é quando eu me afastei do livro uns meses, ainda podia ter escrito mais, ainda podia ter escrito menos, não sabia. Regressei e estive longe dele, a pensá-lo só conceptualmente. Não é? O que é que se passa? O que é que ele se propõe? Estas coisas todas que falamos, que é abrir e não fechar. Experiência de uma vida em que cada momento não cola com o outro, porque cada momento tem a sua disposição, as suas coisas todas, etc. E eu percebi que o final a que tínhamos chegado cumpria esse objetivo. E depois só tive que o rever mais 6 vezes. Não é? Mas à partida foi assim, já cumpriu aquilo que se propõe, falta o quê? Mas longe dele, sem estar a pensar página tal, capítulo tal, já tive que me afastar. Não sei se isso ajuda. Podemos afastar-nos de uma porcaria e continuar a ser uma porcaria, mas à partida o processo seria esse, afastar, diria eu. Bem, queria dizer-vos o seguinte, que ainda por coincidência levantou agora o braço, que ainda para mais, há pouco tempo, a minha amiga Cristina escreveu um livro, eu li-o também, e há sempre um encanto que eu espero que também tenham com o meu livro, que é o livro é uma outra forma de se relacionarem comigo. Portanto, se não é isso que querem, ainda vão a tempo de ir embora, mas que de facto entrar na voz de outra pessoa e nos pensamentos de outra pessoa e no imaginário de outra pessoa, nas ansiedades de outra pessoa, etc. É uma experiência maravilhosa que eu espero que tenham, nem que se for só por isso também já vale a pena. Portanto, Cristina, agora é a altura certa. Olha, é como te digo, como esta noite em que eu fiquei espantado comigo mesmo de, mas que raio é que eu sou agora? Olhei para mim como um extraterrestre, que é, como é que esta ansiedade surgiu em mim, como é que este pensamento surgiu em mim, em completo conflito com um desejo que eu já tinha sedimentado, que é, isto sou eu. Eu quero esta coisa acima de tudo e de repente surpreendo porque isso não me fecha, não me resume, não me sintetiza e então de facto consegui compreender muita coisa também com este exercício do livro, mas eu tenho que fazer esta ressalva outra vez, que não é uma biografia, ou seja, há muitas coisas que podem soar familiares e há muitas coisas até que são mesmo verdade, como o capítulo sobre o Pedro, porque eu senti mesmo nesse que aquilo pertencia ao mesmo personagem, como alter ego meu, mas que aí eu não podia brincar, não é? Portanto, aí eu senti mesmo que tinha mesmo que ser fiel, mas então o que é que acontece? Portanto, há coisas que são mesmo verdade, há outras coisas que lembrei-me delas, sublimei-as para as transformar, para chegar a outro sítio, como por exemplo, lembrei-me daquela situação, então aproveitei essa situação, etc, etc, mas que de facto nunca nada disto é real. E nesse sentido, ainda assim, todas estas coisas produzem uma atmosfera minha. Nesta espécie de nuvem em que eu claramente vivo, são o tipo de histórias que me ocorreram, são o tipo de ansiedades que eu tenho, são o tipo de ideias com as quais eu tive que me confrontar. Podem não ser as minhas, volto a dizer, ou seja, eu pensei aquilo, não, mas aliás, eu pensei aquilo, pensei, para concordar ou para não concordar, mas pensei, entendem isto? Portanto, nesse sentido, de facto, estas páginas transformam-se num espelho muito interessante. E mais uma vez, um espelho que nunca fecha, só levanta questões.
Então, sim, é difícil dizer o quê particularmente, mas eu acho que há muito meu aqui. Olha, se calhar digo-te, já a propósito da tua pergunta, o seguinte, que há aqui um capítulo em que isso aconteceu claramente, que foi o Elipse. Nesse capítulo, Quando tu procuras, posso dizer uma coisa? claro, Não concordo nada com o que o Ricardo acabou de dizer e digo isto somente porque partilho a minha experiência, que é uma experiência um bocadinho única, no sentido em que eu li o livro não ainda como um livro, como texto, e diz-me o que é que achas, etc, etc, e como manuscrito, e depois reli-o como obra, digamos. E as duas experiências foram muito diferentes. Ler isto como o texto que o meu amigo Ricardo escreveu ou o texto que alguém escreveu. E a experiência foi totalmente diferente e muito mais enriquecedora da segunda vez. Quer dizer, associar o que esta obra trabalha ao Ricardo é muito pós-contemporâneo, mas eu acho que é mais pequenino, reduz a obra, prende-a a um ponto de vista que nós conhecemos e que temos um acesso muito, muito particular. Enquanto que, como autor, como voz de um personagem que me está a dizer alguma coisa universal, que não tem a ver com ser português ou não sei o quê, tem a ver com ser um ser humano a pensar no século XXI o que é a vida, o livro torna-se outra coisa e eu acho que mais luminosa e mais elevada. Certo, eu espero que sim também, acaba. Não, e só para dizer isto, porque sei que muitos aqui conhecem o Ricardo, que o livro cria essa tentação. Dou um exemplo concreto, a página das Andas aparece um personagem chamado Manel, que é gordinho e baixinho e carequinha, acho eu, a página das Tantas. E eu pensei, que raio é que o Ricardo quer dizer com isto? Eu nunca fui gordinho, nunca fui baixinho, nunca nos conhecemos no liceu, o que é que isto quer dizer sobre a forma como ele me vê? E isso fez-me perder o que o personagem está a dizer sobre a amizade através daquele personagem. E isso é que é interessante. Não é interessante o desafio de o que é que o Ricardo pensa sobre mim, ou sobre a vida, ou não sei o quê. Isso pode ser muito interessante a nível pessoal. E é interessante a nível pessoal. Eu tenho, como amigo, tenho muito interesse em saber isso. Mas não preciso ler um livro para isso. Para isso falo com o Ricardo. Agora, saber o que é que um personagem pensa sobre o que é ter um amigo baixinho e gordinho e mais meio atrasado, isso é muito interessante. E o que é que esse personagem significa para aquela voz que ouvimos, isso é o que eu acho que é verdadeiramente notável no livro. Certo, não, então, para fechar, porque eu concordo com o que tu disseste e agradeço-te, mas aquilo que dizia era, por exemplo, que há sempre qualquer coisa, quando se cria uma atmosfera que tem coisas nossas. Eu tinha um professor que nos alertava sempre para conseguirmos tentar auscultar-nos melhor a nós mesmos, porque é isto, nós somos sempre o nosso segredo. Quando achamos que já sabemos, estamos a fazer-nos uma grande traição, porque nós somos mais profundos e misteriosos, enigmáticos do que isso. E a ideia é que, de facto, nós nas aulas criávamos, não é? E debatíamos e então eu disse-lhe, tenho pensado nisto, tenho pensado nesta história e tenho pensado naquela. E ele disse, são a mesma coisa. Você pensaste nas três nesta altura, há uma ligação, vamos descobrir qual era. Tinha toda a razão. E as coisas, portanto, o que é que acontece? Digo-vos isto, que é, há qualquer coisa minha no imaginário. Há qualquer coisa do narrador que não sou eu, mas que partilha o meu imaginário. Portanto, a ideia um pouco abstrata era esta. Não sei se me faço entender. Então, estava-me a lembrar deste, que já agora posso ler rapidamente, que é... Estava a lembrar-me de um filme que vi e estava a passar por uma situação e esta junção das duas coisas cria uma disposição
na qual o personagem depois veio a habitar quando eu escrevi aquele capítulo e a pensar em que sítio é que se enquadrava no livro, mas nasceu de algum sítio, nasceu dali. E então era disto que vos dizia. Se calhar, já que abri a página e perdi o tempo a encontrar, leio num instante, que é... portanto, o que o personagem faz é enquadrar tematicamente as suas vivências através do cinema. Portanto, o cinema serve para tentar definir o quê do que está a acontecer na vida dele, ou em que sítio de reflexão é que isto se insere. Portanto, o cinema acaba por ser uma forma de enquadramento temático. Estão a ver? Então, o personagem diz: quis dela todo esse mundo, tudo, da raiz até ao nervo, em absoluto. Quis dela até o seu passado, como o grande Gatsby. Quis a mentira, quis mais do que a vida permite. E querer a mentira é matar o outro, é matá-lo pela garganta, para poder respirar, é convidar Deus a queimar a nossa pele. Entro na dimensão do vazio, no meu pequeno quarto, o calor da luz levanta a acidez da roupa suja, os passos pisam a sombra quebrada da minha nudez, como se em galhos partidos, a carne dos dedos ganha uma lassidão encarniçada, um lustro amargo, largo, leve, sinestético. Justaponho a mão à incomensurabilidade fina da solidão e grito um grito rasgado, preso aos dentes, que não me larga a boca. E depois continua, mas não digo o resto porque já estraga um pouco. Mas da experiência, não é? De ler pela primeira vez. Mas então, o que é que acontece? Este sentimento e aquele filme e tudo mais que serviu de semente para trabalhar aquele capítulo, portanto, sem qualquer coisa da minha sensibilidade e da minha experiência, portanto, não sei se me perdi, mas digo que quando um alter ego pensa a sua vida através de um filme que eu vi, com pensamentos diferentes dos meus e tudo mais, eu consigo aprender qualquer coisa a meu respeito, porque de facto há um tronco comum que nos une, portanto nós temos um ego diferente, mas ainda assim temos qualquer coisa latente do qual esse ego surgiu, portanto é um alter ego, mas pensar nestas coisas de outra maneira como um personagem foi enriquecedor, sim. Pronto, é assim. Margarida, tu tens uma pergunta para mim? Tão confortável. Quem é que tem uma pergunta? Quem é que tem aqui uma pergunta? Não queria aborrecer-vos por ser muito tempo, mas... Queres fechar? Queria, mas queria que a Margarida me fizesse uma pergunta. Margarida, não sabes. Eu faço uma pergunta em vez da Margarida, pode ser? Não sei, Margarida, tu não tens? Eu estava a sentir que a tua pergunta é qual é que é, na tua opinião, ou qual gostarias que fosse a ligação que existe entre as narrativas e a poesia? Porque utilizar os dois recursos e o que é que isso pode trazer à leitura? Boa, Manuel. Também não fui eu, foi a Margarida. Pergunta interessante, que é o seguinte, quando eu pensei em Diário Perdido, nesse sistema, os poemas seriam anotações feitas na altura em que aqueles capítulos acontecem. E essas duas diferentes formas de expressão eu achei que poderiam ser ricas, da mesma maneira que os sonhos poderiam ser ricos, que é, já sei o que é que aconteceu e já sei o que é que ele pensou sobre isso e onde é que ele... todas essas sensações que ele teve, etc. Mas de repente, e o que é estar dentro daquele ponto de vista, olhar para a realidade? E a abertura dos poemas permite esta experiência que eu tive muito prazer em ter, que é, ok, então agora estar ali e ali dentro daquela disposição e dentro daquele cenário que eu montei, como é que se olha para a realidade através de imagens, de sensações, dessa outra maneira. Então, as coisas têm relação profunda e ao mesmo tempo, juntas, não produzem o avançar da história. Mas já sei o que é estar ali e estando ali, como é que se vê o mundo. Então foi essa a tentativa. Então, fechamos assim para não ficar...